Ah, Bom, então nesse vídeo eu proponho mais um exercício, tá? Que é fazer essa figura, essa peça que está aqui, tá? Que é mostrada nesse slide. Então aqui tem as dimensões, tá? E aqui tem a peça que já implementada, tá? A forma com que eu implementei. Então fica aí o desafio para quem quiser fazer, tá? Aí na sequência do vídeo eu vou mostrar como implementar, tá? Então aqui tá as dimensões, tá? 130 milímetros por fora, tá? Essa parte interna tem 62 milímetros, tá? Você tem que aplicar aqui padrões de curva, certo? Tem um buraco aqui, tá? Detalhe, tem esse chanfro também, tá? De 60 graus. Então fica aí o desafio para quem quiser implementar aí para validar as features, aí, as ferramentas do OnShape que mostrei nos vídeos anteriores, tá? Aí eu vou trabalhar aqui na uma possível solução para esse exemplo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um círculo ao redor aqui, tá? Que vai ser a base, tá? Todo esse modelo. Então eu vou criar esse círculo aqui, tá? Que vai ter 130 milímetros, tá? 130 milímetros, tá? Que é essa parte mais externa aqui, tá? Então aqui tem 20 milímetros, tá? Então eu já vou fazer um extrude desse círculo que está aqui. Primeiramente eu vou finalizar esse sketch, tá? Eu vou fazer um extrude. Não vou fazer de uma maneira simétrica, eu vou fazer a peça vir para esse lado, tá? Então, exatamente como está assim. Então, eu vou deixar 20 milímetros que é a dimensão. Então, a gente tem essa base aqui, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou implementar esse lado que tem aqui, certo? Então, eu tenho basicamente 10 milímetros, tá? De abertura aqui. Eu tenho 10 milímetros também de altitude, tá? Aqui está 9,81 porque essa aresta que tá aqui, tá? Essa parte do lado aqui. Então, mas é 10 por 10 aqui, basicamente. Então, o que eu vou fazer ali na parte frontal. Vou criar outro sketch que está aqui. Eu vou fazer um center to point, tá? Um retângulo center to point. E aí eu vou setar as dimensões. Tá? Eu vou colocar aqui 20 centímetros, tá? Porque daí eu centralizo exatamente em cima aqui, tá? E eu vou colocar também a dimensão aqui de 10 milímetros. Poderia fazer 10 por 10, sim. Eu estou fazendo dessa maneira porque acredito que seja mais fácil arrumar aqui, tá? Se tem 130, então metade seria 165, correto? Exatamente. Aí fica centralizado, fica na borda aí desse retângulo. Tá, eu tenho esse sketch implementado, vou criar um extrude aqui, do tipo remoção, tá? Então eu vou remover para o outro lado, tá? E aí 20 centímetros, que é o tamanho que eu tenho ali da minha porta, tá? Do meu objeto. Então eu tenho isso, tá? Então eu tenho implementado o meu primeiro, tá? Então agora o ferramenta que eu vou usar implementado remoção aqui, certo? Dessa peça. O que eu vou fazer, que eu vou implementar agora é fazer o cover pattern, tá? Padrão de curva. Eu já utilizo essa ferramenta para replicar isso, o que tem aqui, tá? Então eu tenho basicamente sete esses chanfros que eu tenho, essas saídas que eu tenho aqui, certo? Desses remove que eu tenho. Então eu vou replicar isso mais 6 vezes, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou criar um curve, um circular pattern, tá? Como eu mencionei. Uma feature, eu quero especificamente esse extrude que está aqui, tá? Aí eu vou fazer em relação a essa borda que está aqui externa, tá? Como está aqui. O que eu vou limitar aqui, tá? Se eu olhar, ele tem 180 graus, certo? Tipo, eu tenho aqui tá o primeiro ou o último, tá? Considerando que aqui começa, e aqui tá o último, tá? Então tem um range de 180 graus, tá? E o que eu vou fazer é que seja centralizado, tá? Como 180 graus, eu boto centralizado, então na verdade são 90 graus, tá? E aí eu vou colocar um número total de 4, número total de 4, tá? Porque é exatamente para ter replicado 3 para cada lado, além desse que está centralizado, tá? Então, aí me permite, quando clicar em OK, tá? Eu vou ter realizado esse curve pattern, tá? Dessa parte superior aqui, tá? Agora eu posso implementar qual parte eu quiser. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou implementar essa peça aqui mais grande, tá? Que tem 62 milímetros, tá? Então, eu vou fazer um outro sketch aqui. Eu vou criar um círculo, tá? Como tá aqui. Eu vou colocar 62 milímetros, tá? E vou finalizar aqui, tá?
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um extrude desse que está aqui. Tá? Então, eu tenho, se considerar que eu fiz em relação à origem aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer? 20 milímetros, certo? Mais 10 milímetros, mais 6 milímetros, que é o diâmetro que está aqui, tá? Do diâmetro desse buraco que tem aqui. Mais 27 milímetros, mais 12 milímetros. Então, se tu fizer a soma de tudo isso aí, tá? Baseado no que eu, obviamente, fiz anteriormente, tem um total de 75 milímetros. Então, todo esse extrude que está aqui, tá? Até a borda aqui são 75 milímetros. Então, o que eu vou fazer, eu vou selecionar esse sketch que está aqui e vou fazer um extrude total de 75 milímetros. Tá? E aí ele vai estar até a parte final aqui, tá? Uma vez que tenho feito isso, eu posso fazer a sequência que eu quiser. Tá? O que eu vou fazer agora, eu vou criar, primeiramente, esse buraco que tem mais pequeno que tem aqui no meio, tá? Que são 10 milímetros. Então, eu vim na parte frontal, opa, vou clicar na parte frontal, vou fazer outro sketch, como está aqui, tá? E vou clicar, criar um outro círculo, tá? E esse círculo tem 10 milímetros. Vou colocar 10 milímetros aqui, são 10 milímetros, isso, tá? 10 milímetros. E o que eu vou fazer agora, eu vou fazer, né, selecionar esse, eu vou fazer um extrude, tá? De maneira remoção, tá? Do outro lado, de maneira que sejam 75 milímetros, tá? Aí eu vou ter criado essa parte mais interna aqui, tá? Uma vez que tenho isso, então, tá? O que eu vou fazer agora na sequência, eu vou. Perdão, aqui é o raio de 10 milímetros, tá? Então, na verdade, aqui ó, eu vi que tava muito pequeno aqui, é o raio 10 milímetros, tá? O detalhe, tá? Então, aqui são 20 milímetros de diâmetro, agora sim, tá? Tá, então tem essa parte mais interna criada aqui, tá? O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou fazer esse outro buraco mais grande que tem aqui, tá? E esse buraco mais grande tem um raio de 40 milímetros, tá? E tem uma profundidade de 27 milímetros mais 12 milímetros, ou seja, tem uma profundidade de 27 mais 12 tem uma profundidade de 39 milímetros, correto? Tá. Então, eu vou criar um outro sketch aqui, vou criar essa parte central aqui. O detalhe, tá? Ou melhor, vou ter que apagar isso, tá? Não tá certo. O detalhe é que esse buraco não é na relação da origem, tá? É em relação à parte externa aqui, tá? Só essa parte mais aqui. Então, o que eu vou fazer, na verdade, tá? Eu poderia fazer com um offset, certo? Mas o que eu vou fazer aqui, tá? Até para incentivar o uso das ferramentas que a gente mostrei anteriormente, tá? Eu vou criar um novo plano, tá? E esse novo plano vai ser em relação à parte frontal e vai estar a 75 milímetros, tá? Então, eu vou ter um plano exatamente na borda aqui da minha peça, tá? E aqui sim, aí nesse novo plano eu vou criar um sketch, tá? Garanto seja nesse plano 1, tá? E aqui eu vou criar um sketch um desenho, tá? Que vai ser de 40 milímetros, tá? Aí, o que é referência a 40 milímetros? É essa parte interna que eu tenho aqui, tá? E, bem, aí tá, eu tenho esses 40 milímetros que estão aqui, tá? Vou finalizar esse sketch. E aí eu vou fazer um extrude, um remove nesse caso, né? Que vai ser de 12 milímetros mais 27 milímetros, total de 39 milímetros, tá? Então esse aqui, vou selecionar, vou fazer um extrude, vou colocar 39 milímetros, tá? Seja para o outro lado, de maneira, então remove, tá? E vou aplicar esse remove, tá? Então eu vou ter criado esse buraco mais interno aqui. Agora eu posso fazer o buraco que está aqui em cima, certo? Ou eu posso fazer, ah, ou eu posso fazer esse chanfro, tá? Eu vou fazer primeiramente o chanfro que está aqui. Então eu vou utilizar a ferramenta chanfro, tá? E vou selecionar a parte que eu quero fazer o chanfro. Tá? No caso vai ser essa peça que está aqui. Detalhe é que está 60 graus, tá? Então, esse chanfro tem, ao total, 30 graus. Esse chanfro, na verdade, vai ser 30 graus, tá? E a distância que ele tem aqui, se for olhar, é de 12 milímetros, tá? Exatamente como está aqui. Então, garanto seja isso, tá? 30 graus, tá? Completando com o ângulo, aqui são 60, então aqui é 30 graus, tá? Que sejam 12 milímetros, tá? E aí eu vou ter criado esse chanfro na frente, tá? E, bem, agora o que eu preciso fazer, a penúltima peça, parte, eu vou criar um outro plano, tá? Para desenhar esse buraco que está aqui em cima, tá?
Então, o que eu vou fazer agora, eu vou criar um outro plano em relação ao plano top aqui, tá? Então, eu vou criar um plano novo aqui. Vou selecionar em relação ao plano top. Eu quero que seja na borda aqui desse círculo, tá? Se vocês forem olhar, isso aqui, esse círculo inteiro tem 62 milímetros, ou seja, vai ser 31 milímetros para cima, tá? Se eu colocar 31 milímetros, vocês vão ver que ele vai ficar bem na borda ali, tá? E agora eu vou fazer um sketch exatamente nesse plano que tem. Selecionei esse, fiz um sketch em relação a esse plano, tá? E agora o que eu vou fazer basicamente é criar simplesmente um vértice, um ponto, tá? Que eu vou usar para fazer esse roll. Se vocês olharem aqui, esse buraco tá, então, se vocês olharem, tem 20 milímetros, 10 milímetros até a borda, tá? Então são 10, 30 milímetros. E esse buraco tem 6 milímetros de diâmetro, ou seja, dividido por 3. Então eu vou ter 20 mais 10 mais 3 milímetros, vai ser o centro desse buraco, tá? Então, eu vou fazer, eu criar somente um ponto aqui, tá? E eu vou colocar aqui, e aí eu vou orientar ele de maneira correta em relação à origem, tá? Então, são 20 mais 10 mais 3, 33 milímetros, tá? E aí eu aplico para o tema sketch. Uma vez que eu tenho feito esse buraco, eu vou criar, tenho feito esse sketch, eu vou criar um buraco, tá? Que vai ser exatamente relacionado a esse vértice que está aí, tá? O detalhe que vai ser em diâmetro, tá? Aqui está o diâmetro. Tem que ser 6 milímetros, tá? Ou pode ser assim, ó, 6 milímetros, tá? Garanto que seja 6 milímetros, tá? Que é a dimensão que está aí, tá? E, tá, eu que tenho que fazer aqui não pode ter uma profundidade tão grande, tá? Passar, então eu vou colocar, qual que é a dimensão que tem aqui? 24, tá? Deixa eu colocar aqui, oh, não, calma aí, tem que ser blinds, aqui, tá? Tem que ser menos de 24 milímetros, tá? 20 milímetros, tá? Aí, tá dando um erro porque eu fiz o eu estou fazendo o buraco depois de fazer esse buraco interno aqui, tá? Esse é o problema. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou deixar 24 milímetros, tá? Como está aí. Não, ele não vai, nessa feature não vai funcionar. Eu vou vir nesse sketch que está aqui, tá? E eu vou deletar ele por enquanto. Então, delete aqui, tá? Aí vai funcionar esse buraco. E esse extrude que está aqui, eu vou deletar também. Tá? O que aconteceu, tá? Aqui, tá. O que aconteceu? Eu deletei, tá? Esse extrude porque está dando conflito com outro. Eu vou fazer primeiro o buraco, depois eu faço o extrude. Até que a gente vai funcionar. Então, eu vou voltar aqui na parte, vim nesse sketch novamente, eu vou clicar na opção de buraco, tá? Como está aqui. Acho que eu cliquei duas vezes, espera aí. Tá. Aí. E agora eu vou colocar 6 minutos. E 24, tá, agora sim, tá, então funcionou o buraco. E agora sim ah, eu vou criar esse sketch, tá? Em relação ao primeiro, esse plano que está aqui, e aqui eu vou criar, tá? O, o buraco na frente aqui, que é de 40 milímetros, tá? Então, eu vou colocar 40 milímetros aqui, tá? E aí vou aplicar. Agora, uma vez que eu seleciono esse sketch que está aqui, eu posso fazer um extrude e remover, tá? No caso aqui são 39 milímetros, não recordo, tá? Não, é menos, na verdade, eu acho que estou contando errado aqui, tá? Acho que eu fiz errado esse desenho aqui, tá? Porque não tem que ser menos do que 27. 27 em relação ao centro, tá? Então, na verdade, são 3 menos, seriam 36, se eu estou correto? Isso, tá? Aí fica correto o desenho, tá? Então, garanto esse detalhe, tá? Que eu acho que fiz errado esse desenho aqui, tá? Tem que ser 26, tem que ser 23, tá? Na verdade, aqui, tá? Porque em relação à borda aqui do buraco e não em relação ao buraco total. Então, agora sim, tá? Então, eu tenho esse buraco feito, tá? E a parte da frente também, tá? Então, acredito que seja isso, tá? O que falta agora é essa parte de baixo aqui, tá? Então, eu tenho que fazer basicamente remover essa parte daqui. Eu vou colocar, fazer uma reta paralela aqui, tá? E aqui também, a diferença é que vai ser 60 graus de ângulo.
Então, o que eu vou fazer, eu vou criar um novo sketch, um último sketch, que vai ser a parte frontal. E aqui eu vou criar duas retas paralelas, tá? Então, essa reta que está aqui, tá? E eu vou criar essa reta que está aqui também. Aí, qual que é o detalhe? Eu vou colocar um ângulo em relação a isso, tá? Aqui. Eu vou colocar um ângulo em relação a esse daqui, que vai ser de 60 graus, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para essa que está aqui, 60 graus também, tá? E por fim eu vou fazer um círculo na extremidade, tá? Que vai ser de 130 graus, tá? E o que eu vou fazer agora, eu vou basicamente remover isso que está aqui, tá? Essa parte eu vou remover, essa parte eu vou... Opa, tá. Antes de remover, eu vou criar outro círculo, tá? Que vai ser nessa parte interna aqui, 62, tá? Aqui. 62 milímetros, tá? E agora sim, tá? Eu vou remover essa parte externa e eu vou remover essa parte que tá aqui. E vou remover essa parte aqui e essa parte aqui. Aí o meu sketch vai ser as partes que estão aqui, tá? Aí ele vai dar um erro de tamanho aqui, é só apagar essa dimensão. Aí eu tenho basicamente o meu sketch base para mim fazer a remoção. Finaliza esse sketch, extrude, remove, tá? Aí põe um 20 milímetros pro outro lado, tá? Ele vai remover essa parte de baixo, tá? Então, aqui tá a forma com que eu implementei, tá? Tenha em mente isso, tá? Uma possível solução. E aí fica o desafio aí para quem quiser tentar implementar também essa peça, tá? Se desenha, tá? Essa parte. E, bom, aí nos próximos vídeos, mais detalhes sobre isso, tá? E outros exemplos.